dia a todos. Bom dia. Creio que estamos tendo... Troca o microfone. Continua. Bom, enquanto eles arrumam, creio que temos tido tempo muito bom aqui entre nós. Ontem à noite, quando estávamos ali em volta daquela mesa, podendo conhecer um pouquinho uns aos outros, fazendo aquelas perguntas, aquelas respostas, eu percebi que 5 perguntas davam direito a concorrer a uma bolsa, e aí eu fiquei pensando, quantas perguntas são necessárias para encher essa bolsa da mulher? Aí eu fiquei pensando, se cada 5 perguntas um item, talvez teríamos que ter umas 150 ou 170 perguntas ali, Aí alguém já disse, por que a mulher anda com 2 canetas na bolsa? Aí certa vez uma mulher respondeu, porque se uma falhar, tem a outra. E por que 2 batons? Porque se um quebrar, tem o outro. Mas aí eu vejo uma mulher que o batom quebrou, passando o dedo no batom. Eu falei, mas e o segundo batom, Para que serve aí? Mas queridos, que tempo precioso temos tido aqui. O nosso pedido, o nosso desejo de fato, é que Deus fale conosco sobre casamento, sobre família, talvez um contexto um pouquinho maior, especialmente numa época que, como nós vimos ontem, tem desvalorizado a família, tem desvalorizado o casamento. Já percebeu a obsolescência em que o casamento tem caído? Não só a instituição em si, o casamento, ou se casar, como eu falei ontem, de papel passado, mas a própria figura, ou a identidade e a importância do cônjuge, no caso, ou o marido ou a esposa. Algumas bizarrices têm simplesmente surgido como a coisa mais natural no nosso contexto, com o surgimento dos chamados modelos alternativos de casamento ou de família, onde escolhe-se, segundo a Folha de São Paulo relatou mais ou menos 2 anos atrás, escolhe-se o pai de seus filhos por um catálogo. Eu e Juliana tomamos contato com uma garota em julho do ano passado, uma menina que tinha 4 mães. E aquela menina chorando, relatando isso, quando seus pais se divorciaram, sua mãe se ajuntou a uma outra mulher, que portanto passou a ser sua segunda mãe. Aquele relacionamento não durou, elas se separaram e cada uma delas se ajuntou com uma outra mulher e todas as 4 se julgavam o direito de participar da vida daquela garotinha. Que referencial de casamento tem aquela garota? Que referencial de família ela terá? E eu percebo que é justamente contra tendências como estas que nós de alguma forma temos e passaremos a lutar cada vez mais se valorizarmos essa instituição chamada casamento. E parece que a família cristã, que deveria ser aquela que mais luta a favor, e de fato tem sido, na verdade tem entregado muitos dos seus pontos, se deixado vencer por essa tendência, infelizmente permitindo que no seu contexto de lar cristão, ou até mesmo no contexto da própria igreja, deteriorações dessa natureza entrem sorrateiramente, mas que têm tomado um espaço muito significativo ao ponto de serem comuns, normais e até toleráveis, infelizmente. E é interessante que quando nós olhamos também para a nossa sociedade, quando você abre revistas tipo Caras, ou você vê aqueles programas de televisão sobre os chamados chiques e famosos, em que pessoas passam pelo casamento, ou toda aquela pompa do momento do casamento, como se fosse o momento apoteótico da vida delas. Elas tratam aquela situação com uma destreza muito grande, para que nenhum detalhe negativo a mídia perceba, mas que infelizmente, ainda que tudo isso esteja muito belo, muito pomposo, muito interessante, as bases daquele casamento não se sustentam ao ponto de, no prazo de 5 ou 10 anos, aquelas 2 pessoas passarem por talvez mais 2 ou 3 outros casamentos. E a engenharia civil nos ensina um negócio muito interessante, muito. Você quer construir um edifício, você quer construir uma casa, antes de querer mobiliá-la, você trabalha muito bem os seus fundamentos. Antes de querer adorná-la, embelezá-la,
Você trabalha dos fundamentos até o teto. Porque se você não lançar fundamentos sólidos, bases sobre as quais as paredes, o telhado estarão calcados, nós simplesmente presenciaremos, com pouco tempo, o ruir ou desmoronar daquela casa. E a analogia é plenamente válida no contexto do casamento. Às vezes eu percebo que nós estamos muito interessados em propagar a pessoas tudo aquilo que nós fazemos em termos de belo, seja de viagens, aquilo que conquistamos materialmente como casamento, no casamento ou como família, e aí o Facebook tem sido um grande promotor disso, onde pessoas propagam toda aquela beleza, propagam toda aquela alegria, mas que infelizmente muitas vezes é apenas uma fachada, porque lá nas bases a estrutura está ruim. E aquilo que deveria ser uma família, um casamento sólido, permanente, perene, duradouro, simplesmente espera o tempo para que venha a falência. Temos visto a média de tempo de casados cair no Brasil para hoje algo em torno de 4 a 5 anos, em que a tendência é que ao longo da sua trajetória de vida, a pessoa se case 2 ou 3 vezes até simplesmente abandonar a ideia de casamento. Como lidar com fundamentos sólidos para um casamento que, apesar das dificuldades, apesar das lutas e tensões, e você que está casado há pelo menos 1 mês, já sabe as dificuldades que um relacionamento como esse traz. E talvez alguns de vocês, como eu pronunciei ontem, talvez alguns de vocês chegaram aqui abatidos, desesperançosos, desiludidos com o casamento. E é nesse ponto que eu quero te encontrar. Vocês estão provavelmente diante de alguém que teria de tudo para dar errado, talvez na vida como um todo, mas principalmente no casamento. Eu venho de uma história familiar extremamente complexa. Hoje, graças ao bom Deus, meus pais, tementes a Deus, crendo na palavra de Deus, passando por um processo de restauração impressionante, exemplos para mim, e em muitos aspectos, aos meus filhos. Mas aquele casamento instável, que você não sabia se hoje papai e mamãe estariam juntos, porque chamaram alguém da família para cuidarem dos filhos, para que resolvessem suas tensões. No meu primeiro mês de namoro com a Juliana, e eu fui muito claro com ela, talvez pela tendência de nós nos ajuntarmos, homem e mulher, ela sabia muito bem que meu sonho não era casamento. Porque se casar é seguir os passos que meus pais seguiram, essa é a última coisa que eu quero na minha vida. Confesso para vocês que até o meu primeiro ano de casado, eu ainda lutava com esse negócio do porquê Deus ainda junta pessoas. Não por causa da Juliana, mas por causa dos modelos que eu tinha à minha volta. Eles simplesmente testemunhavam que de fato era alguma coisa que caminhava derradeiramente à falência. Eu tenho uma estatística que eu faço, uma estatística pessoal, entre jovens e adolescentes, num determinado estudo que eu dou. Quantos deles se sentiriam motivados ao casamento, tendo, por exemplo, o casamento de seus pais? Para minha triste surpresa, nesses últimos 15 anos que eu faço essa pesquisa, não mais do que 35% de jovens e adolescentes cristãos presentes nas nossas igrejas se sentiriam motivados ao casamento, tendo seus pais como modelo. Queridos, que triste realidade. E foi isso que eu vivi na minha vida. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, dentro dessa ideia do segredo do casamento, segredo não como alguma coisa que se trata, ou que trata de fórmulas, mas segredo como aquele princípio que sim, lida com algumas coisas ocultas. Lembra que nós usamos essa ideia, talvez você possa passar para mim? 2 aspectos do segredo. O primeiro deles é aquilo que é algo oculto, que está protegido. Por exemplo, quando temos um segredo, nós ocultamos alguma informação, porque aquilo é muito precioso para nós.
E quando nós entendemos numa perspectiva bíblica, existe sim algo que protege o casamento, que o solidifica ao ponto de imunizar ou diminuir muito das pressões, tensões externas. E para esse primeiro estudo, eu desejo me valer lá do Salmo 127, de que o casamento bem fundamentado, ele está fundamentado em Deus, ele está oculto em Deus, ele está protegido em Deus. Essa é a ideia do oculto. E uma segunda ideia do segredo, que é o que eu tratarei no segundo estudo após o intervalo, é que às vezes nós tratamos, né? Qual é o segredo dessa receita? Qual é o segredo do sucesso? E a palavra segredo, nesse contexto, ela tem a ideia de uma dica infalível, algum princípio ou alguma ideia sem a qual simplesmente não sabemos como proceder ou como algo dará certo. E aí entra o Salmo 128. E o resumo aqui para nós é exatamente o seguinte: o segredo do casamento é um casamento fundamentado em Deus e de conformidade com a palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã não é algo que eu criei, ou não foi algo que eu cheguei à conclusão. Foi alguma coisa que eu tive que aprender de Deus e com Deus. Caso contrário, meu casamento seria simplesmente mais um que terminaria em divórcio. E talvez esse seja o seu caso aqui. Eu quero de alguma forma renovar sua esperança, não porque eu tenho algo por mim e de mim para te dizer, mas porque Deus tem algo dele e por causa dele para te dizer. Então abra sua Bíblia ou acompanhe comigo aqui na apresentação, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Se na sua Bíblia tem uma pequena inscrição abaixo do número, Salmo 128, e antes do versículo 1, uma inscrição dizendo cântico de romagem ou cântico dos degraus. Essa é uma inscrição que diz respeito a uma sessão toda especial aqui no livro dos Salmos. Salmos, para nos lembrarmos, é um inário, é um livro de cânticos, como que divididos, alguns deles, em sessões. Porque esses salmos, esses cânticos, eles eram entoados em momentos específicos da história do povo. Estes salmos, do 120 até o 134, são salmos chamados de romagem, peregrinação ou salmo dos degraus. Porque por 3 vezes ao ano, o povo judeu, independente da tribo onde estivesse, ia até Jerusalém para celebrar algumas festas que foram instituídas pelo próprio Deus. E à medida que eles caminhavam ali por aqueles ambientes todos perigosos, caminhos estreitos, pedregosos, subindo e descendo montanhas e vales, estando sujeitos a assaltantes, feras, perigos de tudo quanto é natureza, aqueles judeus, eles eram convidados por estes cânticos à confiança em Deus, a certeza de que nada daquela viagem dependeria exclusivamente deles, ainda que eles se provessem de recursos e alimentos, ainda que eles tivessem algum sistema básico de segurança, mas aquele trajeto, aquela peregrinação, o chegar ao destino, não dependia exclusivamente do povo. É por isso justamente que eles cantavam a confiança em Deus. É que eles cantavam a certeza de que se Deus não abençoa, se Deus não sustenta, se Deus não fundamenta, as nossas ações, por melhores que sejam, por mais bem intencionadas que possam ser, elas são insuficientes por natureza para garantir o como vivemos. E se você pega a ideia dessa categoria de salmos e transporta para o conteúdo do Salmo 127,
A conclusão, ela é simples. Se Deus não é o fundamento último do teu casamento, é questão de tempo que ele rua ao ponto de não subsistir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa expressão, se o Senhor não edificar a casa, ela é interessante, porque no contexto judaico ela poderia ser entendida de duas formas. Primeiramente, a palavra edificar aqui diz respeito à construção de casas, no sentido literal, ali do prédio, do edifício chamado casa. Mas esse sentido não é o provável aqui no texto, pelo próprio conteúdo do capítulo do Salmo. Quando há uma preocupação com a construção de uma dinastia, ou de uma herança, ou de um legado familiar de vida. Então a interpretação mais possível aqui, e provável, é que se o Senhor não for aquele sobre quem o meu casamento, a minha família, a minha esposa, o marido, os filhos estão fundamentados, simplesmente perde-se a razão de existência do próprio casamento. Então, se Deus não é aquele que constrói um legado, se Deus não é aquele que edifica uma herança, uma história conjugal, essa história simplesmente terminará mais cedo ou mais tarde, que é infelizmente o que nós temos visto nos dias de hoje. Casamentos acabando por motivos outros, diversos, mas eu diria que em essência eles começaram a falir quando eles deixaram de estar fundamentados em Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir, simplesmente perdemos a razão de existência de tudo. Por quê? Porque em vão trabalham os que edificam. E preste atenção que na sequência do versículo, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Preste atenção que Deus não está desmerecendo os nossos atos, os nossos intentos, os nossos esforços com respeito àquilo que fazemos a favor da construção de um legado, ou mesmo, no caso aqui, a favor da proteção de uma casa, de uma cidade. Mas o que Salomão está dizendo é que tudo isso somado, se não conta com a equação de Deus, essa conta simplesmente não chega a um resultado. Ela se tornará vã ou vazia. E é interessante que essa ideia do ser vão é uma demonstração clara da incapacidade natural que eu e você temos de lidar com o outro no contexto do casamento. Presta atenção que quando nós nos casamos, eu me ajuntei a Juliana e ela a mim, nós passamos a lidar não apenas com a própria vida, senão também com a vida do outro. É aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, de que eu não sou mais meu, mas eu pertenço a Juliana. E a Juliana já não é mais dela, mas ela pertence a mim. De tal forma que eu prestarei contas diante de Deus agora, não mais apenas da minha vida, senão também da dela e da nossa. E é exatamente nesse ponto que talvez nos achemos ou nos encontremos desmotivados, porque nós muitas vezes sabemos que nós não temos condições de lidar com o nosso, quanto mais com o do outro. E aí a somatória dos nossos intentos será igualado ao nada, ao vão. Porque se Deus não é aquele que constrói o legado, se Deus não é aquele que constrói a história, todos os meus intentos se igualam ao vão, ao vazio. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Interessante que na cultura judaica, eles poderiam até construir cidades fortificadas, mas eles deixavam pelo menos um indivíduo, que era chamado de sentinela ou atalaia, que ele era o responsável por tocar a trombeta caso o inimigo viesse atacar a cidade. E se ele não tocasse a trombeta, ele era acusado ou condenado pela morte das demais pessoas. Ele seria responsabilizado por não ter cumprido com a sua obrigação. Então existia o sentinela, mas o máximo que ele poderia fazer era simplesmente tocar uma trombeta.
Então, ainda que ele venha tocar a trombeta, ainda que ele venha fazer alguma coisa a favor da cidade, se Deus é aquele que não protege, se Deus é aquele que não sustenta a cidade, de nada adiantará tocar uma trombeta. Queridos, percebam que há uma limitação inata no nosso ser, de que por mais bem intencionado que sejamos, de boa intenção o casamento não se sustenta. Porque o casamento se sustenta em Deus e por causa de Deus. A sequência do texto é interessante, porque fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados Deus o dá enquanto dorme. Veja que na inutilidade da vida, o que me provê o sustento, o necessário para a minha vida é o próprio Deus. Lembro de um outdoor na Fernão Dias, imenso. E o outdoor dizia exatamente o seguinte: já tentou de tudo? Tente Deus. Como que dando a entender que Deus é um dos recursos. Aí você pode usar da criatividade que quiser. Não, mas Deus é o principal recurso. Não, mas é exatamente no desespero que pessoas se voltam para Deus. Mas talvez pessoas se voltem para Deus já tendo perdido boa parte da sua vida, e simplesmente o que lhes restará é alguma coisa que seria talvez uma sobrevida com Deus, um resto de vida. Queridos, Deus não é uma das opções. Deus não é a primeira opção. Deus não é a última opção. Deus é o quê? A única opção. E talvez você já tenha tentado de tudo até aqui e simplesmente não tem dado certo porque você ainda não se dobrou diante daquele que é capaz de fundamentar e sustentar o teu casamento, que é Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25 nos dizem que Deus instituiu o casamento e que quando Ele junta homem e mulher, Ele diz que pela criação de homem e mulher, aquela criação é o ápice do seu plano. Quando Ele olha para todo o cosmos, olha para tudo que criou, e vendo homem e mulher para um único ser, que Ele usa a seguinte expressão: e viu Deus que era muito bom. Não era pouco bom, não era só bom, era muito bom. Veja que nós, como seres humanos, ocupamos o ápice do plano de Deus. Não creio que sejamos fruto do acaso, não creio que sejamos fruto de uma evolução descabida ou despropositada, caminhando inexoravelmente para o nada. Eu creio que a minha e a tua vida tem intrinsecamente um valor. Agora, se eu não encontro esse valor em Deus, eu simplesmente experimentarei o que o versículo 2 me diz: que inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Você percebeu que por 3 vezes Salomão, que é o autor deste salmo, Salomão o sábio, que por 3 vezes ele usa a palavra vão, vazio ou inútil, são no hebraico exatamente a mesma palavra. Porque é interessante que no pensamento de Salomão, que é o autor de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: vaidade de vaidade, ou seja, a mesma palavra, de inutilidade em inutilidade, do vazio em vazio, tudo é vazio, tudo é vaidade. E nós estamos diante de um homem que teve toda a riqueza do mundo, teve toda a sabedoria do mundo. Já é difícil ser casado com uma mulher, imagina com 700. Acho que é por isso que não durou muito. Teve casamentos, mulheres, poder, alargou o reino, teve paz para com seus inimigos, e ele chega no final da vida e diz o quê? De tudo que se tem, de tudo que se pode construir abaixo do sol, que quer dizer numa perspectiva humana, que quer dizer numa perspectiva material, não no sentido financeiro, mas material no sentido do tangível, do palpável, do terreno, de tudo aquilo que se pode construir no tempo presente, o pregador, que é ele, conquistou. E eu vou te dizer uma coisa: isso é vaidade. Então quem está escrevendo que é inútil tudo isso, é alguém que tinha tudo.
mas que encontrou resposta em nada, porque simplesmente se entregou aos seus próprios prazeres. Inútil vos será levantar de madrugada. Já percebeu que nós vivemos uma correria extrema na vida? Acordamos muito cedo, trabalhamos arduamente. Você mora perto do seu trabalho, você tem um profundo privilégio. Talvez essa não seja a sua realidade, ou talvez você viaje muito durante a semana. Levantamos de madrugada para o trabalho. Paramos para um almoço, engolimos alguma coisa que chamamos de comida, porque o trabalho urge diante de nós, para que voltemos logo a ele na parte da tarde, para nos estendermos talvez por mais algumas horas, loucamente correndo atrás dos recursos para provermos em casa. Se você faz um curso ou estuda numa faculdade à noite ou no final de semana, talvez você vá direto para esse curso, para chegar em casa, algo em torno de 10h30, 11 horas, ou até, às vezes até 11h30, para dar um beijo na esposa, saber que os filhos passaram bem o dia, para dormirem e no dia seguinte o quê? Tudo de novo. A vida sem Deus é vazia, porque Deus é o único capaz de dotá-la de sentido. Queridos, nós temos sido assaltados por um pensamento filosófico que não é apenas filosófico, ele perpassa toda a realidade humana, todos os seus âmbitos, chamado niilismo, que esvai a vida de sentido, que esvai os relacionamentos de sentido. A palavra nihil, em latim, quer dizer exatamente isso, o nada. Então a ideia do niilismo é que nós encaramos a vida, olhamos o mundo, lemos, interpretamos e interagimos com a história e com a realidade a partir da ausência de um significado inerente, inato a tudo isso. Por que é que o casamento, infelizmente, goza de um desprestígio? Porque nós aprendemos ao longo do século XX, pelas muitas influências que passamos, de que esse casamento não goza de um propósito. Porque se o propósito é construir dinheiro, conta bancária, patrimônio, é melhor que você construa sozinho, assim você não tem que dividir nada com ninguém no divórcio. Então não há um propósito no casamento por causa disso. Se o teu propósito é a procriação, dá mais trabalho hoje criar um filho do que cuidar de um cachorro. Então você simplesmente esvai do casamento a ideia da perpetuação do nome. Lembra que esse é o contexto? Se o Senhor não constrói um legado, se o Senhor não constrói um nome, se o Senhor não constrói uma herança familiar, simplesmente são vãos os nossos empenhos, vazios os nossos atos. Queridos, não podemos nos dobrar a essa mentalidade. A vida tem valor não porque a dotamos de valor, mas porque Deus a criou e a dotou com valor. E o valor é tão precioso que não se compra com ouro nem prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, que morreu na cruz para perdoar os meus e os teus pecados. A vida não é vã, não é vazia. Demonstração plena e máxima disso. Deus enviou seu Filho para redimir pecadores, para que pecadores agora vivam como santos de Deus. Quem disse isso em outras palavras foi C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala: o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. E é exatamente isso que traz a mim e a você um valor, um sentido, um propósito de vida, mas também de coletivo, no caso, o casamento. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. A ideia aqui é o pão conquistado com dores, é o patrimônio conquistado com sofrimento, com esforço, que talvez tenha sido até o argumento que você usou com pessoas, mas você não sabe o que me custou isso. Deixa eu te dizer uma coisa:
Talvez você não tenha entendido quem te deu isso. Que não foi o teu trabalho único e exclusivamente. Mas o Deus que olha por você e te sustenta. E isso é verdade não apenas no sustento financeiro, mas no contexto aqui, principalmente o casamento. Estava conversando hoje, uma conversa muito gostosa no café da manhã, dizendo que um dos principais motivos que mantém a mim e a Juliana ali no seminário, continuando a ministrar ali, porque temos um coração em igreja local, amamos a igreja local, mas entendemos que Deus nos quer lá. Recebemos anualmente 60, 70 jovens com idade de 18 a 37, 38 anos de idade, média de idade 25, 26 anos, totalmente desestruturados, falidos, desesperançosos quanto à família. E nós entendemos que mesmo com as nossas imperfeições, eu e Juliana podemos ser usados por Deus para demonstrar que a vida não é vazia e de que casamento ainda tem um sentido. Se Deus permitiu vocês um dia se casarem, eu creio, defendo isso, e quando eu e Juliana começamos a acompanhar um casal do início do seu namoro, essa é uma das coisas que nós mais gostamos de fazer. Desde o primeiro encontro eu digo o seguinte para aquele casal de namorados: se Deus está juntando vocês, eu quero comissionar vocês para testemunharem para uma geração cética, incrédula, esvaída de propósito, de que Deus ainda continua abençoando casais, desde o seu namoro até o casamento. Levem a sério esse relacionamento. Queridos, não vamos engrossar as fileiras do ceticismo. Que nós sejamos aqueles que testemunharão ao mundo de que, ainda que eu trate o casamento como falido, demonstraremos não uma prepotência, não uma arrogância, mas a possibilidade de um casamento feliz. Porque é exatamente assim que Deus o trata. Quando, por exemplo, no Salmo 128, você lê: bem-aventurado, muito feliz, extremamente realizado, completo na sua satisfação, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu não tratarei desse texto, eu farei após o intervalo. Mas é interessante que é exatamente esse o contexto aqui, porque os dois salmos estão muito ligados, falando sobre casamento e família, de que sim, é possível sermos felizes, mas nunca a parte de Deus. Inútil vos será, voltando ali para o Salmo 127, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus o dá enquanto dorme. Olha que expressão interessante. E ela quer dizer basicamente o seguinte: as coisas não dependem só de você, porque elas dependem primariamente de Deus. Em que o sustento que eu tenho, eu não tenho pelo esforço que eu tive ao longo do mês. Que a faculdade que eu posso pagar dos meus filhos, para os meus filhos, não é paga pelo dinheiro que eu tenho no banco, mas pelos meios que Deus provê para ter os recursos necessários. Eu vejo, queridos, que nós estamos em busca do criar, ou da criação de um ambiente muito favorável aos nossos filhos, porque esse é o contexto também. Eu não quero falar sobre educação de filhos, mas o contexto pede sobre a figura ou a importância dos filhos no legado, de que às vezes nós estamos em busca, loucamente, correndo o mundo afora, para proporcionarmos um mundo para os nossos filhos que nós não tivemos no início. Você já ouviu a frase: eu não quero deixar para os meus filhos um ambiente estável, que talvez foi o meu, ou como outros dizem, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Já ouviu isso? Já usou isso? Que tristeza. Porque se você é quem você é hoje, foi justamente pelo que você passou que Deus usou para construir a tua vida, a tua história, o teu casamento. Não blinde os teus filhos daquilo pelo que eles precisam passar para a criação de um caráter, de uma vivência
que foi justamente a história com Deus que criou isso. Falo como que alguém da geração passada, embora novo, a geração Y, surgida na década de 80 para cá, acredita no seguinte: de que a única coisa que a distingue da geração atual, bem-sucedida no mercado de trabalho, bem-sucedida na vida em muitas outras áreas, é simplesmente a oportunidade. E que, portanto, se ela tiver oportunidades, ela então chegará, galgará aquelas posições mais altas e terá condições então de ter uma boa vida. E parece que hoje tudo favorece e concorre a isso. Linha de crédito barata, acessibilidade à universidade como nunca tivemos na história, surgimento das profissões via ambientes virtuais, que pega justamente essa moçada, essa galera mais nova, e ela acredita que se tiver oportunidades, ela chegará onde alguns de vocês chegaram. Agora deixa eu dizer, o sucesso não é feito de oportunidades. Porque oportunidades desprovidas das bênçãos de Deus são simplesmente vãs e inúteis. Porque o que atribui valor, o que atribui sucesso, o que atribui substância à vida e ao casamento são oportunidades aproveitadas sob a ótica de Deus, não a oportunidade por ela mesma. Sabe por quê? Porque a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre seu galardão. Herança do Senhor, não simplesmente geração biológica minha e da minha esposa. Presente de Deus, presente do Senhor, diante dos quais eu agora terei o grande privilégio, a grande oportunidade de testemunhar, de experimentar e legar que, se hoje vivemos um casamento válido, digno, sustentável, nós o temos por causa da caminhada com Deus. Queridos, Deus não deveria ser alguém que eventualmente lançamos mão no momento do desespero, mas é aquele com quem nós caminhamos diariamente, para que inclusive não passemos pelo desespero. A gente inverte as coisas. A gente olha para Deus como aquele quem quer ajudar no problema, mas não tanto como aquele que nos livrará do problema. E essa é a questão aqui do salmista. Porque quando eu caminho com Deus, quando eu vivo com Deus, ainda que eu passe por dificuldades, eu tenho em quem me apoiar, eu tenho quem me socorrerá. Esse é o princípio. Deus não é o eventual. A expressão que eu uso, Deus é o centro gravitacional em torno de quem todas as nossas vidas, relacionamentos, âmbitos e esferas devem girar, porque é apenas nele, por meio dele e com ele que nós alcançamos e entendemos sentido e propósito de existência, inclusive no casamento, inclusive no relacionamento a dois. Eu creio que talvez para alguns de vocês o maior desafio nesse final de semana será justamente esse: tornar Deus protagonista e não coadjuvante. Tornar Deus primário e fundamental, e não apenas um convidado eventual. Queridos, é para isso que Deus nos salvou em Cristo Jesus. É por isso que Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz. E aí eu vou te dizer, sem Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nós nunca teremos acesso a Deus. E aqui eu quero falar para você que talvez nunca tenha pensado nisso, e que pela primeira vez na sua história você está ouvindo essa conversa, esse diálogo sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Jesus. Jesus não foi simplesmente um idealista, não foi alguém que tinha uma causa e acreditava nela ao ponto de dar a sua própria vida. A palavra de Deus nos diz que Ele é o próprio Filho de Deus, o único capaz de dar a sua vida para resgatar as nossas vidas da condenação eterna, por causa dos nossos pecados, por causa dessa nossa ganância, desse nosso orgulho que nos leva a viver uma vida individual, à parte de tudo e todos. A Bíblia nos diz que Jesus é o único caminho,
de volta para Deus. E se você nunca pensou nisso, sabe que esse final de semana talvez seja a informação mais importante com a qual você terá que lidar, porque é justamente ela que deflagrará todo o restante. É ela quem viabilizará todo o restante da nossa caminhada à luz. Porque a herança do Senhor são os filhos, os presentes do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão, como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É interessante essa expressão, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, porque dá a ideia aqui de casais que tinham muitos filhos. Por quê? Simplesmente para popular o mundo? Não! Porque o judeu, ele via os seus filhos como indivíduos sobre os quais eles impingiriam a imagem de Deus. Havia a ideia do legado da glória de Deus à geração futura. É como se eu olhasse para os meus filhos como aqueles primeiros sobre quem ou para quem eu demonstrarei o valor da vida e o que quer dizer essa vida fundamentada em Deus. Agora, nossa época é contra a taxa de natalidade. Surgiu uma categoria, pasmem, é o grupo familiar que mais cresce no Brasil, chamados DINCs, D-I-N-C, uma expressão, uma sigla em inglês, Double Income No Children, duplo salário, sem filhos, porque sem filhos você pode usar mais para você o seu dinheiro. Taxa de natalidade no Brasil, segundo a revista Veja, de algum tempo atrás, 1,33 filhos por família. Costumo dizer que eu conheço o que é 1,33, eu não sei. Queridos, nós não temos olhado para o casamento, para a família, como o ambiente em que nós geramos pessoas para que sejam testemunhas vivas da glória de Deus expressa no casamento. Você tem dúvidas disso? Volte depois para Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, e perceba com muita nitidez que Deus junta homem e mulher para que eles espelhassem e espalhassem, estou usando aqui uma expressão de Davi Merck, espelhassem e espalhassem a glória de Deus. Entendeu o privilégio de porque vocês têm filhos? De porque vocês têm netos? Para que vocês demonstrem para eles de que no mundo sétimo ainda é possível contar com um casamento abençoado, desde que fundamentado em Deus. Vamos orar, e assim devolvo a palavra ao Osvaldo. Para então seguirmos aqui no nosso programa. Deus, queremos nos dobrar diante do Senhor agora. Primeiramente pedindo perdão, possivelmente, pela prepotência do nosso ser que tenta conduzir tudo à própria maneira, como se dependesse exclusivamente de si mesmo. Ajude-nos, ó Senhor, a confiar em Ti, a compreender que o Senhor, como Criador do casamento, é não apenas o originador, mas é aquele que é o fundamento sólido, crível, sustentável da vida a dois. Deus, se há porventura algum casal que aqui está, que ainda não experimentou o pertencer ao Senhor, esse casal compreenda o que Jesus fez por ele, para que viabilizasse então o pertencer ao Senhor. Continue a nos dar um bom final de semana, agora um bom tempo de intervalo, de bate-papo, de interação uns com os outros, pois é em nome de Jesus, o Senhor da glória, que nós oramos. Amém.